Vamos falar do Coritiba, que foi até a ressacada e encarou o Brusque. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio. Aqui na ressacada em Florianópolis, o Coritiba, enfim, conquistou neste domingo a sua primeira vitória fora de casa, na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Brusque, golaço marcado pelo Figueiredo no primeiro tempo. No primeiro turno da competição foram 9 jogos fora do Couto Pereira, com 13 empates e 6 derrotas. Apenas 3 pontinhos conquistados e agora, na primeira vez em que saiu do seu reduto neste segundo turno, Coritiba conquistou uma vitória que é importante também pelo lado psicológico. O técnico Jorginho havia falado numa entrevista anterior que esse negócio de não ganhar como visitante era mais ou menos assim, como um goleiro que vinha sofrendo gols em todas as partidas, ou um centroavante há muito tempo sem balançar a rede. Era necessário um resultado positivo para dar confiança e os próximos acontecerem. Aliás, Coxa já atua novamente como visitante na quinta-feira, enfrentando o Sport no Recife. O Brusque é um time da parte de baixo da tabela, está na zona de rebaixamento, mas não por isso é fácil ganhar dele, que não pode atuar na sua cidade, né? O estádio ainda passa por reformas, precisa ser liberado, então tem jogado muito em Itajaí, mais recentemente aqui em Florianópolis, mas como mandante só havia perdido uma vez em toda esta Série B, né? O Coritiba ainda buscava a sua primeira vitória fora, por isso também da importância desse resultado conquistado com um bom primeiro tempo. Sem contar com o Robson no ataque suspenso e também o Matheus Friso, que teve uma virose que atrapalhou os treinos dele, deixou debilitado durante a semana, o técnico Jorginho optou por uma formação mais cautelosa no meio de campo. Ele promoveu a estreia do volante Zé Gabriel, que chegou durante a semana de empréstimo do Vasco, e aí adiantou nessa formação o Sebastião Gomes e o Morelli, com um trio ofensivo, formado pelo Lucas Ronier, o Figueiredo e o Brandão, escolhido para ser o centroavante desta vez. Coxa teve dificuldades para encaixar a marcação ali nos primeiros 10, 15 minutos, mas aos poucos foi melhorando em campo, passando a criar oportunidades. Na principal delas até então, o Lucas Ronier fez uma jogada individual e chutou a bola que passou muito perto da trave direita. Depois teve um cruzamento para o Brandão, que ele não conseguiu dominar muito bem a bola, mas na sequência o Coxa manteve a posse, veio um cruzamento do Morelli do lado direito. O Brandão foi bem ao ajeitar a bola para o Figueiredo, que girou para cima do zagueiro e bateu bonito de primeira ali para fazer 1-0 e a festa da torcida Coxa Branca. O Figueiredo, que vinha sendo um dos jogadores mais perseguidos pela torcida, desta vez deu alegrias a ela e comemorou muito. Aliás, nas entrevistas depois da partida, agradeceu também o técnico Jorginho, que deu confiança para ele no momento difícil. Jorginho, que tinha trabalhado com o Figueiredo no acesso do Vasco da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro 2 anos atrás. Muita festa, né, da torcida alviverde, que se ainda no aquecimento dos jogadores antes da bola rolar pegou no pé, deu ali algumas vaias, fez muitas cobranças, depois do gol, né, e da bola rolando, mas incentivou a equipe, já na saída para o intervalo, muita comemoração, muita festa, e depois, no segundo tempo, também apoio para um time que sofreu para manter o resultado. Já não repetiu a boa atuação da primeira etapa, foi mais atacado pelo Brusque, né? Muitas bolas perigosas ali na área alviverde. O goleiro Pedro Morisco teve que trabalhar algumas vezes já no primeiro tempo, né? Num contra-ataque ele fez uma defesaça, depois no segundo tempo trabalhou mais algumas outras vezes para segurar este 1-0. A pressão do Brusque que foi aumentando, o Coritiba tinha a chance nos contra-ataques, mas não aproveitava. Na principal delas, o Júnior Brumado, que entrou no segundo tempo, contratado ali para ser o centroavante titular, mas ainda recuperando a melhor forma física, ele perdeu o gol cara a cara com o Matheus Nogueira, que salvou a equipe do Brusque de levar o segundo. Por isso a pressão persistiu até o final, mas a torcida ajudou a segurar no gogó. Muito mais participação, né, e presença de torcedores do Coritiba aqui nas arquibancadas da ressacada do que dos próprios torcedores do Brusque, que não se motivaram a vir da cidade que fica a 2 horas mais ou menos de carro aqui de Florianópolis. Coritiba conquista então um resultado importante, sobe na tabela, tem mais um jogo fora de casa contra o Sport. Será na quinta-feira lá na Arena Pernambuco, e aí o técnico Jorginho já comemorou até na coletiva que ele ganhou uma formação nova, que ele pode colocar em campo com mais segurança a partir de agora, com esses 3 volantes, ou então mexer, porque tem a volta de peças importantes, o Robson no ataque após cumprir suspensão, e também o Matheus Friso, que ficou no banco, né, porque estava debilitado por causa da virose, já estará em melhores condições. Os dois entram diretamente na briga aí por vaga na equipe Coxa Branca para essa próxima partida. Ânimo renovado, deu para sentir
no semblante ali dos atletas na saída de campo, quem sabe ainda para encaixar uma sequência boa de resultados, brigar pelo acesso. Mas serão necessárias muito mais vitórias ainda, tanto no Couto Pereira como fora dele. Osmar. O que dizer para o torcedor do Curitiba? Aproveitar Foi que você boa mandou vitória, um abraço. né? Mandar um abraço pro meu sogro Urias, que é coxa branca. Ele gosta muito do Figueiredo, inclusive, viu? Como é o nome dele? Urias. Urias. Ele tava torcendo pelo Curitiba hoje. Ficou feliz da vida, né? Ah, com certeza, né? E assim, Mas não foi aquele jogão, não, né? não, uma coisa que a expectativa que eu tinha, pelo menos, era a evolução do Figueiredo com a chegada do Jorginho. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E ele evoluiu. O Jorginho está recuperando o Figueiredo. Porque, tecnicamente, dos jogadores que estão ali à disposição no aspecto ofensivo, tudo bem, tem o Ronier, que é uma promessa, mas que oscila bastante. Né? É garoto da base, tem qualidade, mas que oscila. Não dá pra ele ter também jogar esse Jogar peso toda a responsabilidade todo dele, em cima responsabilidade dele. E aí você tendo um Figueiredo para equilibrar essa questão, acho fundamental. Tecnicamente, o Figueiredo é um jogador que pode sim dar uma resposta ainda ao Curitiba. Ele fez um golaço. Dá pra ver de volta aí o gol do Figueiredo, não? Porque é o tipo de gol que a gente tem que ver sempre, né? É, Olha lá, esse é ó. golaço. O cruzamento do Morelli, acho que foi um ponto importante. O Morelli atacando a ponta, abrindo espaço. Olha ali, lembra o Dalk fazendo gol, Que viu? isso, Aí o Brandão escorou, né? Fez a função do centroavante pivô. E o Morelli, com a matada, ele já tirou o alemão da jogada. O Figueiredo, né? O Figueiredo ali, no giro, ele já tirou o alemão da jogada para fazer o gol. Agora, belo gol. o Brusque teve... Foi um belo gol, mas o Brusque teve chance no segundo tempo, né? Teve gol mas, anulado, aquele lance todo. a gente vê que o Brusque vai ter muitos problemas. É um time que empata demais, né? São 10 empates. Tanto que hoje É. o Brusque entra em campo contra o Curitiba com apenas 19 pontos, o Curitiba tinha 24, mas o Brusque tinha perdido menos que o Coxa no campeonato. Sim. Só que ganhou 3 só. É, São 10 empates, é muita coisa. E assim, o resultado, acho que ele é fundamental, um resultado para ser muito comemorado, porque imagina o cenário oposto, né? Perde pro Brusque, Deus, o Brusque né? vai a 22, Curitiba com 24, colava, embolava tudo ali embaixo. Então, um resultado, sim, fundamental. Pontos positivos? Sim. O Figueiredo ganhando corpo, a equipe teve um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo recuou demais, deu espaços, teve gol anulado do Brusque, bem anulado, mas no limite, aquele impedimento que é de VAR Milimétrico. mesmo. É um pezinho para frente. Teve um lance onde se reclamou um pênalti que, ao meu ver, corretamente a arbitragem não deu, onde a bola toca no braço do Benevenuto, mas era um braço de apoio. Chamada de VAR para expulsão do Brusque também, que foi mantida a ordem do campo, né? Que não vi também a necessidade de expulsão. Para mim seria um lance para amarelo normal, como o VAR não pode chamar para amarelo. E ele tinha dado amarelo, Sim, né? ele deu amarelo Deu no amarelo, lance, né? Normal. Então, assim, aí o Serafim foi bem na arbitragem, gostei da arbitragem dele. E assim, mas o que eu digo é que o Curitiba, pelo recuo no segundo tempo, né, baixar demais as suas linhas, ficou distante do gol adversário, ele permitiu essas jogadas de perigo contra a sua meta. O Brusque, mesmo sem qualidade, estava a todo instante rondando a área do Curitiba, circulando a bola por ali. De repente, um pênalti que é marcado, ou por aquele passinho ali, o impedimento não é dado. Então, o Curitiba correu o risco, sim. Mas teve depois, na reta final, quando o Brusque se lançou à frente, teve totais condições para ampliar. Mas aí o Brumado perde um gol, o Curitiba perde mais 2 ou 3 oportunidades, mas foi na reta final quando realmente o Brusque se abriu. E ainda carece de elenco, né? Ainda precisa de mais contratações, precisa de um ponta confiável. Assim, eu não acho que o Robson seja para ser o craque do Curitiba, para ser o cara que é titular. Acho que ele é um bom jogador para elenco. Acho que o Curitiba precisava investir num ponta. Investiu no meio agora, que é o Josué, mas ainda precisa de um lateral direito. Né? Cara, eu gostei bastante, assim, das coisas que eu vi. Eu lembro do Josué pouco, assim, pra ser bem sincero, mas fui atrás de várias coisas dele, assim... O Josué é aquele que estava fora, né? Isso, estava na Polônia, né? Estava na Polônia, português, né? Eu lembro dele no começo dele no Porto, lembro depois no Marítimo, mas é um jogador, assim, que... Que não seja o novo Ressé, né? Não, acho que não. Porque ele vem de boas temporadas. É diferente. Ele vem numa situação como parecida do Slimani. O Slimani estava fazendo uma boa temporada na Bélgica, vem para o Curitiba. O Josué estava fazendo uma boa temporada na Polônia, fez uma ótima temporada, foi o craque do campeonato, inclusive polonês, foi campeão. Então, acho que ele vem num momento legal, mas ainda precisa de uma sombra para o Natanael, lateral direito. O lateral esquerdo,
pô, Virou o zagueiro agora. o zagueiro, né, que era titular da zaga, virou o lateral esquerdo titular e foi o que foi melhor, inclusive. Sim. Né? Então, ainda precisa de alguns ajustes no elenco. Essa maneira de jogar que o Coritiba teve hoje, com o Zé Gabriel, jogando com os médios, com o Morelli, com o Sebastião Gomes, para mim, não funciona muito nesse tipo de jogo que o Coritiba quer fazer. Vamos ver o que o técnico Jorginho falou após essa vitória. Acompanhe. Uma vitória muito importante, principalmente diante de resultados que a gente não conseguia fazer fora de casa. A gente conseguiu uma vitória fora de casa, importante, com o gol de um jogador que muitas vezes é criticado, principalmente dentro de casa. E eu gostaria de falar ao nosso querido torcedor, já emendando, dizer da importância deles aqui. Eu tenho falado isso constantemente. Se eles entenderem, porque no início do aquecimento ainda houve algumas vaias, mas quando começou o jogo eles começaram a nos apoiar. E isso faz toda a diferença. Então, querido torcedor, entenda, nós precisamos unir forças. O que vocês fizeram hoje foi muito importante para a nossa conquista, para o gol do Figueiredo, para uma grande defesa do nosso goleirão. Impressionante, né? Como o Morisco, ele tem realmente uma presença e dá uma tranquilidade, uma presença dentro do gol e dá uma tranquilidade para a equipe, né? Então, assim, foi uma vitória maiúscula, importante, principalmente diante da necessidade que nós tínhamos de fazer o resultado fora. Isso não nos empolga de forma nenhuma, sofremos, fizemos uma formação, vamos dizer assim, dos 3 jogos que eu fiz nova, porque a gente estava sem o Friso teve uma virose, teve um problema, ele não pôde realmente, ele estaria muito abaixo em termos físicos, e a gente procurou ter todo o controle e realmente fazer uma substituição. E a gente sabia, por exemplo, que jogando com 3 volantes, os meus 2 volantes de lado, que é o caso do Morelli e o Seba, eles precisavam fazer um papel de meia atacantes, e foi muito bem feito por eles, quero parabenizá-los por isso. Jorginho, portanto, falando aí a respeito do jogo de hoje. Coritiba volta a campo agora, quinta-feira, contra a equipe do Sport. Jogo marcado para as 9 da noite. Qual o seu palpite, Irapitã? Jogo bem mais difícil do que o de hoje, e acho que o empate será um grande resultado para o Coritiba. Se o Coxa conseguir trazer um empate é importantíssimo, mas a forma de jogar não empolga muito, não. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.